Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa terça-feira, 20 de setembro. Hoje é boa noite. Hoje é boa noite. Com vocês, Padre Felipe Neco. Boa noite. Boa noite, né? 7h30. Boa noite, o Padre Renan Tcheca com vocês. Que alegria estar gravando de um estúdio diferenciado. Hoje, mais 22 de setembro, eu falei para o Padre Felipe, 20 de setembro. Falei para o Padre Felipe, Santo André Quintaigon e companheiros mártires. Mártires do Vietnã, é isso? Da Coreia. Desculpa aí se tem algum vietnamita coreano que é ouvinte, porque a gente confunde, né? Mas é uma alegria estar novamente com vocês, mais um dia com o podcast Católico Você Sabia. E hoje presencial, né? Pois depois de... Presencial no super estúdio. No escritório aqui, do meu escritório, estamos em Arujá. Pois hoje, nossa despedida, né? Desfrutando de um bom whisky para poder fazer bem o programa hoje. E pois juntos, porque hoje à noite, daqui a pouquinho, a gente vai começar nossos espirituais de 8 dias, acho que tínhamos comentado isso. Então, pois eu falei, vamos gravar, porque vamos ficar uma semana sem gravar. Quase que eu não cheguei, né? Mas aqui estamos. Esses homens de São Paulo aí, lá da capital, que pegam um montão de trânsito. Mas aqui estamos, né, para gravar para vocês. Já vou tentar publicar daqui a pouquinho mesmo. Daqui eu janto e volto para trabalhar mais um pouquinho antes dos pontos da noite ainda. E nada, pois aqui estamos junto com vocês. Conto rapidamente ou conta você primeiro? Eu conto porque daí você entra no tema já, porque tivemos um contratempo na paróquia semana passada. Bom, o pároco, Padre Adilson, foi viajar a Brasília. Como você ouvinte que nos acompanha e conhece os Legionários de Cristo sabe que nós temos uma paróquia em Brasília, é uma paróquia que está há muitos anos já, então está bem estruturada, tem pastorais bem formadas, bem constituídas, né? Então o pároco foi lá para conhecer, para ver a estrutura, para ver a construção, porque agora estaremos começando nossa construção aqui também, né, em São Paulo. Então, enfim, todo esse tema fez com que ele fosse para lá. E o Padre Martim e eu, os dois vigários, iríamos ficar aqui a semana toda cuidando da paróquia, muito tranquilamente, até que o Padre Martim teve um imprevisto de saúde e teve que se ausentar. E, portanto, eu fiquei sozinho praticamente na paróquia. Foi muito cansado mesmo, muito bonito, porque é uma coisa atrás da outra, pastoral, 2 missas diárias. O Padre Martim me ajudou em alguma também, né? Tive missa na Universidade Ítalo, tive missa na paróquia São Pedro e São Paulo. Nossa, tô colocando para trabalhar o que não trabalhou na vida. Foi bom. Eu sou da ideia, quem me conhece, né? O Padre Felipe me conhece também, ele também é assim. Nós somos da ideia da política da boa vizinhança. Tem que celebrar nas paróquias, sim. A gente tem nossa paróquia, mas o pároco, o vizinho pediu, celebra lá também, ajuda. Então eu tô nesse ponto agora, foi muito bom. E conheci também, né, a realidade ali da forania, do Morumbi, das paróquias, enfim, eu acho que vai ser um trabalho interessante a gente fazer esse trabalho conjunto também, né? Então foi isso, paróquia o tempo inteiro, é juramento, é reunião, tivemos reuniões de pastoral, de liturgia, de ministros, tive a formação com um grupo de eventos que eles chamam, muito bom, graças a Deus foi um momento muito gostoso ali de espiritualidade, formação e partilha, confraternização também, um cafezinho reforçado que tivemos, um momento muito bonito, mas foi praticamente isso, com a ausência do pároco, Padre Adilson, e a limitação por questão de saúde do Padre Martim, eu acabei ficando sobrecarregado essa semana. O Padre Adilson já voltou ontem, então já recomeçamos tudo normal, graças a Deus. Agora foi o contrário, agora está com ele. Eu vim aqui para Arujá, para os meus exercícios espirituais de 8 dias de silêncio e oração, e deixei ele lá sozinho agora, então vai trabalhar um pouquinho, o Padre Adilson, né? No domingo tivemos ali todas as missas, as 5 missas que temos, então é um momento bonito, é muito... Cada vez eu estou mais contente nos finais de semana, porque é o tempo todo na paróquia atendendo ou missa ou confissões. E é muita gente, foi muito bonito, muitas crianças. Começamos já com o grupo dos jovens. Domingo temos 3 missas pela manhã. 11 da manhã foi a missa. A missa, sim, 11 da manhã, com um monte de crianças, tinha gente fora. Até publiquei uma foto que eu achei muito bonito, eu estava fora da igreja já estava acabando a missa, não tinha ninguém para confessar, eu saí, tomar um ar um pouco,
E vi no pós-comunhão, na ação de graças da comunhão, toda uma família, 2 filhos, o pai e a mãe, ajoelhados fora da igreja, na calçada, na rua praticamente. Então assim, é muito bonito ver a fé do povo, né? Nossa igreja é pequena, então temos essas limitações, mas está indo muita gente, estou muito contente, é uma confissão atrás da outra, um momento muito bonito. E assim foi a minha semana, uma semaninha de pastoral, podemos dizer assim, né? Agora estou aqui em Arujá para fazer uma pausa de reabastecimento para poder depois voltar. No primeiro dia que eu volto, eu vou voltar dia 30 para São Paulo. Dia 30 eu tenho uma reunião com a pastoral do canto. E no dia 1º tem uma pastoral com os ministros. E no dia... Não. Eu só dou a formação para o canto, né? Quem canta são outros, senão o povo foge da igreja, né? Então a gente faz esse momento de retiro necessário e depois volta com tudo, com a graça do Senhor. Peço também suas orações para que a gente se converta um pouquinho, né, Padre Felipe? Mas vamos lá, fica à vontade, né? Precisamos nos converter um pocão. Mas bem, pois para mim foi mais ou menos simples, né? Eu comentei que na quarta-feira que gravamos, que esse final de semana eu fui para Curitiba, fui para o sul, né? Nem só Curitiba, na verdade foi mais para Irati, próximo a Irati, a Rio Azul. Cheguei na sexta-feira, também fui despedir meus compadres aí, que sou afilhado do filho deles, que vão voltar para Rondônia, o Johnny, que vai estar voltando aí. É uma pena, é uma tristeza assim que pois, foi o batizado, eles não estavam casados, o Johnny e a Lilian, e aí eu celebrei o casamento e no mesmo dia eu fiz o batizado do menino, que já tinha 5 anos na época, e agora vão voltar para Rondônia. Eles são de Rondônia, estavam 5 anos em Curitiba e agora vão voltar para Rondônia. Vai ficar mais longe ainda, vai ser difícil dessa parte que até mesmo eu comentei com eles, né? O ser padrinho nessa realidade religiosa é difícil, né? Mas falando também com você, padrinho de outra criança, o próximo ano, da Jéssica na Catholic Kids, aí, do João Paulo, que vai nascer. Estão publicando já. Estão. E eu falei com eles, falei, pois, pelo menos vai ter a certeza das minhas orações, né? Proximidade, a presença, presente não vai ter muito não, mas a força. Melhor presente é a Santa Missa, hein? Por isso, as orações, e sim, falei, isso aí não vai faltar não, né? E, pois, e sempre é uma tristeza, a despedida sempre é uma tristeza, né? Não sei se vou encontrá-los agora nas eleições, que eu volto em Curitiba, né? Então eu estaria indo, mas eu vou pelo dia, pelo que eu estou me organizando aqui, vai ser bate e volta literal, vou chegar de manhã, votar, celebrar a missa, não sei se eu alcanço celebrar na Paróquia São Grato ou se vou celebrar no seminário mesmo, e volto no mesmo dia, no final da tarde vou voltar, vai ser meio bate e volta mesmo. Mas não dá para deixar de marcar presença com as eleições, porque são umas eleições muito importantes, né? Como todos sabemos. E sexta-feira foi um pouco isso, foi chegar em Curitiba. No sábado já parti de manhã para Rio Azul, né? Passando por Irati. E aí foi na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, uma paróquia ucraniana, de rito ucraniano, católico. A celebração foi aí, da Letícia e do Iago, né, que eu estive acompanhando um pouco quando estava lá em Curitiba, depois estive conversando com eles um pouco antes, então eles se casaram, eles vão se mudar para Nova Zelândia. Na verdade ele já está lá desde março por questão de trabalho. É bem interessante que ele mexe com as coisas de drone e tudo, então é bem legal, assim, ele é bem viciado nessa coisa de drone e está fazendo um bom trabalho, está contente de ter ido para lá. Então depois casaram, estão indo para lá. Foi bonita a celebração, depois a festa, foi depois voltando para Irati, e aí depois eu não podia nem ficar muito, na verdade eu até fiquei um pouco tarde na festa também, estava bem legal. Encontrei também a Cici e o Augusto, que estavam por lá, mandar um abração para eles, foi muito bom encontrá-los por lá, depois chorando quase junto lá, mas foi legal, foi bom assim, fazia bastante tempo que eu não os via, mas foi bonito também aí poder conversar um pouquinho com eles. E terminando, fui para o hotel, que fiquei no hotel, dormi, no outro dia acordei cedo, tomei um café rapidinho, porque tinha a crisma que eu ia celebrar e ser padrinho também do jovem de crisma.
Então voltei correndo, foi a celebração no Colégio de Bosques do Opus Dei, foi lá a celebração, quando celebrei, eu fui padrinho da crisma do Antônio Augusto Neto, aí, muito bom jovem, 15 anos, vem no processo, toda a família no processo de conversão, bem bonito, e aí foi estar ali presente, almocei com eles depois, e de tarde eu voltei para casa, pro seminário, lá de Curitiba, e à tarde eu celebrei a missa, que eu tive um batizado, e celebrei a missa no seminário, da Tereza Maria, aí da Silvanei, do Sidney. Foi bem bonito também para poder celebrar a missa. Claro que eu aproveitei e convidei outras pessoas também, né, para poder participarem conosco da missa, né. E pois tinha algumas das famílias que a gente aproveitou para poder rever, né? Já não foi algumas mais tempo, outras não tanto tempo. Faltou muita gente assim que gostaria de ver também, mas é o que deu. Mas foi bonito. E aí tinham várias famílias lá, bebês que eu não tinha visto ainda que nasceram. Então foi tudo isso assim junto. E foi sempre uma emoção, né? Estar junto com eles. Depois no domingo à noite fui ainda encontrar com uma família que agora Mas eu estou lembrando. foi Depois, cheio essa agenda aí. E aí segunda-feira eu tive com a Milton e a Sami no final da tarde para já ir depois para o aeroporto. Tirou meus alunos. Tirei os alunos do Padre Renan do curso dele, mas eles estavam felizes lá. Foi bem legal ver as meninas também, a Lala, a Juju e pois não sei se vai ser Isabela, né? A Lala que é a Isabela. Mas é isso, vamos lá, vamos porque já passamos do tempo que já devia, já passamos os 10 minutos já do entretenimento santificante, mas tudo isso para falar que foi um bom final de semana de rever. De família, né? De família. A celebração estava bem bonita, cheia de criança lá, bebês, tudo. Então, pois como deve ser, né? Até no final o Agostinho, né? Com a Evelyn, perdão, sempre esqueço que estão grávidos aí, estão esperando o Giuseppe, e ele falou, nossa, como é bom ter missa, né, e depois o fato de ter criança, né, vê um monte, eles né? lamentavam, né, eles comentam que muitas vezes vai nas paróquias e você não vê os jovens, não vê as crianças nas paróquias, nas missas, isso é triste, né. E aí, pois, sempre é uma alegria, pois, eu adoro quando vêm as crianças, adoro quando, pois, estão presentes ali, então sempre é uma alegria para mim, né? E é engraçado, eu faço até um pequeno parênteses, quando eu vim na sexta-feira no avião, encontrei um casal de Taubaté, tem 1 ano de casado, estavam indo para passear em Curitiba, e comecei a conversar, pois eles participam bastante e tudo, e aí convidei para vir na missa, depois até os levei no aeroporto, porque eu ia para São José dos Pinhais, e foi bem legal porque eles não os conhecerem lá, mas conversamos, aí eles estavam super felizes na missa, combinamos já de nos ver aqui, depois vou deixar um abraço aí para o Sábio e para a Patrícia, não sei se eu falei do podcast, mas de repente eles se metem por aí, mas talvez até venham nesse domingo, que esse domingo vai ter o Family Day aqui, o mini Family Day, não é só o domingo, que é sobretudo com o pessoal da região do Vale do Paraíba, São José, Taubaté, Jacareí. Então vai ter aqui o encontro, nós vamos estar de exercícios espirituais, vamos estar de retiro por 8 Quero dias. ver se as crianças não vão buscar um Padre Felipe ou o Padre Felipe buscar as crianças. Não, nem vou subir para lá, vou ficar só aqui no meu prédio, aqui no meu edifício aqui. Nem posso, porque senão eu me distraio muito. Mas vai ser uma pena que depois bateu. Na verdade eu ia fazer os espirituais em julho, mas foi toda a confusão, coisa de atividades, calendário. E acabei que fiquei para esse último grupo de exercícios. Né? Então, pois, vamos fazer isso, vamos rezar. Então, vamos rezar. E como eu prometi para vocês, pois vamos voltar com um autor, pois já conhecido, se não tão conhecido por vocês, né? No sentido de que tenham lido, mas nós já falamos deles. Vamos falar de C.S. Lewis, né? Se vocês recordam, né? O livro da outra vez foi o Padre Renan que fez. As Cartas do Diabo ao seu sobrinho. E hoje vai ser bem básico, né? Ademais pela correria e pelo tempo reduzido que temos. Mas vou falar sobre o livro dele que se chama Os Quatro Amores. Né? E
E é um livro realmente que é muito bom, né? É muito bom poder entrar na temática dele. Eu não vou enrolar, não, vou entrar direto, né? Não vou comentar muito, estava pensando em algum momento falar um pouquinho sobre C.S. Lewis, mas falei, vai ficar muito longo, melhor vou entrar direto sobre um pouco. Vai ser comentar sobre um pouco o livro, né? Falar um pouco sobre de que ele trata, né? Pequeno resumo dele, o que são os 4 amores que ele comenta, de modo bem resumido, depois algumas lições que podemos ficar para poder ajudar também, não só a divulgar, mas a penetrar nessa realidade tão profunda. Se vocês recordam, né, acho que o padre Renan deve ter comentado outra vez, ele não era católico, né? Ele esteve muito próximo à fé católica, esteve muito próximo a J.K. Tolkien, J.K.R. Tolkien, e teve muito próximo a ele, né, até mesmo no seu processo de conversão, mas ele terminou sua vida como cristão, não chegou a ter um processo de conversão diretamente católico, pelo que eu entendo, mas ele também é o autor das Crônicas de Nárnia, né, e tantos outros livros que são muito bons, e sempre com essa visão muito cristã, né, e muito próximo a Tolkien nesse sentido, né? E pois um desses livros que são os 4 Amores, né? Um pouco de que fala, né, o livro, né? O que significa, né? Pois dizer de 4 amores, né? Sobretudo essa ideia de que o amor não significa uma coisa só, né? E apesar de parecer um pouco confuso no começo, C.S. Lewis vai tentando fazer essa especificação de cada um desses amores, né? E ele vai mostrar, né, que a noção que temos da palavra amor, infelizmente, nós sabemos, é totalmente deturpada nos dias de hoje, né? E porque geralmente as pessoas usam só com um sentido a palavra amor, quase sempre, né? Mas na verdade, pois é o que vamos ver um pouco, a palavra pode significar, pelo menos, já tenho visto até outras conotações, mas especificamente, né, ele coloca, a palavra pode significar 4 coisas. A palavra amor pode significar afeição, amizade, paixão e caridade, né? E o livro vai explicar essa diferença entre esses 4 tipos de amores, né? Sabemos, como já falamos um pouco, que na linguagem moderna realmente a palavra amor pode significar muitas mais coisas, mas acabamos por não compreender o significado do termo, né? E o livro quer recuperar um pouco essa identidade, essa relação que há entre os amores, né? Os 4 amores, então vai ser importante também para saber diferenciar os sentimentos que também passam em nós, né? E que muitas vezes nós qualificamos de amor, mas quanto mais conhecimento nós temos quando nos referimos à palavra amor, nós vamos tender a não equivocar-nos. Papa Bento XVI também, né? Escreveu depois a Deus Caritas Est, encíclica, e colocou também outros elementos aí que pode ajudar, né? Mas efetivamente, quando a gente coloca tudo no mesmo pacote, pois certamente se perdem elementos importantes que Lewis e Papa Bento ou Santo Agostinho souberam diferenciar, que é muito importante. Se você é ouvinte do católico, você sabia, não sabia, agora você vai saber a importância desse elemento de entender bem o amor verdadeiro que implica, né? Se eu não me equivoco, o Papa fala de 3 desses 4, ele não fala o primeiro, que não comenta diretamente o primeiro. Mas certamente, pois, a gente pode até fazer um programa, na verdade acho que eu já até tenho por aí um resumo do Deus Caritas Est, não sei se já falamos de Deus Caritas Est em algum dos programas, mas é tão rico quanto, né? Mas eu quero trazer porque pois, é um livro que é aberto, né? Não está limitado até mesmo à realidade simplesmente católica, e tem umas bases pois, também filosóficas bem importantes, né? Então, um pouco da ideia do que fala, né, os 4 amores, né? Ele é bastante, né, fácil, traz conceitos muito importantes para entendermos muitas vezes os sentimentos que temos, né, na nossa vida cotidiana, e ele busca, né, colocar que existem esses 4 tipos de amores diferentes, apesar de todos eles receberem a denominação de amor. Mas dentro do grego, que é onde ele vai pegar a raiz dessas palavras, né, para dar esse sentido a cada uma delas, né, ele vai explicando então cada uma desses 4
vamos dizer, modos, né, de dizer amor. E dependendo da pessoa ou da coisa, teremos também níveis diferentes de amor com essa coisa, né? Porque o amor pode ser de afeição, pode ser de amizade, pode ser de paixão ou caridade, né? E ele vai colocar também a diferença, né? Pois a gente não pode ter um amor de paixão pelos animais, né? Então essa realidade que ele vai colocando também desde um lado muito filosófico também, né? Para entendermos verdadeiramente, né, o que sentimos e poder diferenciar, fazer essa diferença entre eles, né? E podemos citar a afeição, que nada mais é do que um sentimento positivo que está relacionado a algo ou alguém que gostamos, mas temos certas distâncias. Depois a amizade, né, que é reservada para aqueles amigos que de verdade o temos como assim, os que têm os mesmos interesses que nós e que possuem valores parecidos. Depois o terceiro característica, mais nome, né? Mais entendimento do amor, que é a paixão, onde gostamos de alguém de forma descontrolada e intensa. E por fim existe a caridade, né? Deus caritas est, né? Que Deus é amor, aquele tipo de amor em que, pois, ágape, que nós nos doamos por alguém ou por algum objeto, como é comum mais ocorrer com as relações mais próximas. Vamos então entrar já diretamente nesses 4 tipos de amor. O primeiro amor, que ele tem uma introdução, né? Ele começa até o livro falando Deus caritas est, ele vai retomar essa frase da primeira carta de São João, que afirma que Deus é amor, e vai fazer um comentário sobre como vive a realidade também do mundo atual. Tem um primeiro capítulo, assim, que ele vai nomear, deixa eu pegar o primeiro capítulo, que se chama O Gostar e o Amar em relação aos subhumanos, né? E depois vai entrar nos 4 amores, né? Aqui até nesse capítulo é interessante que ele vai falar sobre o amor à pátria, né? Já estamos, né, no mês de setembro, mês da independência, próximas eleições. Ele vai comentar um pouco sobre a realidade do amor à pátria, e depois vai entrar, né, tem o seu lugar, o amor à pátria, que também é importante dentro da realidade humana, e depois ele vai entrar nos 4 tipos de amor. O primeiro que ele vai falar é a afeição, que é o amor fraternal, que vem da palavra grega storge, ou storge, né, que é o afeto com a família, né, especialmente entre os membros da família ou pessoas que se encontram nesse círculo social, e é descrita como a mais natural, a mais emotiva e difundida forma de amor. Natural que existe sem a coerção, né, sem uma pressão, que é emotiva porque é o resultado do afeto devido à familiaridade, e difundido mais extensamente porque dá menos atenção àquelas 2 características julgadas valiosas ou dignas de amor, e em consequência pode transcender a maioria de fatores discriminadores. Ainda que, ironicamente, sua força vem, né, é o que o faz também vulnerável. A afeição tem a aparência de estar pré-fabricada ou pronta, vai dizer Lewis. Mas em consequência disso, as pessoas esperam, né, sua presença e seu comportamento naturalmente. E é algo que nós encontramos verdadeiramente na família, né? Pois uma realidade que já existe, que já está presente, pois, né, como disse Lewis, como que já está pronta, né? No convívio familiar, a gente já adquire esse tipo de amor. A afeição pode ser um sentimento mais fraco, certamente, mas é muito importante para que tenhamos boas relações com as pessoas, para que criamos memórias e outras coisas tantas, né? E a afeição é aquele tipo de amor que demonstramos por pessoas mais distantes, por memórias ou por objetos dos quais gostamos. Não é um sentimento tão forte, mas é importante para o dia a dia, né? Que demonstremos esse amor em família, esse amor com aquelas pessoas que guardamos. Podemos até estar pensando nessa ideia, essa realidade desse storge é bem presente na cultura japonesa, na cultura até diria talvez mais oriental, né, chinesa, japonesa, esse amor também que eles têm para as pessoas mais velhas, essa representação, essa afeição que eles guardam pelos não os descendentes, os que estão antes, os antepassados, né? Perdão, como os judeus, né? Uhum. A gente tem ali todo o evangelho da genealogia de Jesus Cristo, que para nós é terrível, porque você tem que dar uma homilia sobre isso e não sabe o que dizer, mas para os judeus
é fantástico porque mostra a memória do povo. Então eu percebo que existe um carinho, um amor, um afeto. Eita, mas Ó, tá forte, hein? aqui ao vivo aqui ele é mais forte, o É, galinho. ao vivo o Galinho tá... Vamos colocar o Fazia galinho tempo que eu para não descansar. escutava ele É assim. ao vivo, né? Ele tá ao vivo. É ao vivo ele. Deixar ele de Vai retiro tudo. também, Vai, né? vai ficar de retiro, o galinho. Vai ficar de retiro com a gente. E interessante o que o padre comentava também, que é algo natural, né? A gente não... eu fiz um exercício de conhecimento do meu pai e da minha mãe para poder amá-los mais. Não, você vai adquirindo isso, vai tendo isso, né? De uma maneira muito natural, essa afeição para com a própria família, que é um primeiro nível de amor, né? Tem uns barulhinhos aqui que são distrações. Obrigado. Depois do galo vem um pouquinho, temos que molhar a palavra, né? Vamos lá. Muito Então, e bem. uma ideia também, né? Por exemplo, o vizinho que nós temos, que sempre gostamos, as pessoas, né, que conviveram muito tempo conosco, né? Algum objeto de infância, legal, eu sempre lembro de... O objeto de infância me traz à memória o amigo do Snoopy, que traz a mantinha dele, né? O cobertorzinho, eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dele. É o amigo do Charlie Brown, eu sempre esqueço o nome dele, ele leva seu cobertorzinho para todo quanto é lado. Eu não via essas coisas aí, eu perdi um pouquinho da minha infância nesse sentido. Eu acho que é um pouquinho mais velho do que você, talvez. Mas do Snoopy, então, todas essas coisas que nos traz de recordação, que nos traz uma afeição, né? Um momento precioso com os pais, uma memória, uma recordação, uma lembrança, que traz essa afeição, que traz realmente esse afeto profundo, né? Esse amor. Vamos lá então, porque o galinho já está nos correndo aqui. O segundo tipo de amor, ele vai falar sobre a amizade, a filia, né? Que é uma forte ligação entre pessoas que compartilham um interesse ou uma vida comum. Né? É a amizade entre amigos e companheiros. É a amizade que São Pedro vai declarar a Jesus Cristo, né? Depois da ressurreição, quando já o Senhor aparece na praia, né? E eles fazem a pesca, depois de passar toda a noite sem pescar, faz uma pesca de 153 ou 153 peixes, diferentes peixes, e voltam depois para a terra, encontra aí já Jesus preparando, e Jesus chama Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Né? E o Senhor pergunta com o último, né? Agapau, e São Pedro vai responder com filia, né? E é esse amor que São Pedro diz, né? E Lewis explicitamente diz que a definição de amizade é a mais estreita do que o mero companheirismo, né? Não é ser só companheiros. A amizade, em seu sentido real, existe somente se houver algo para que a amizade esteja, né, embasada, né? Ter uma base comum, né? Essa é a menos natural dos tipos de amores citados por Lewis, pois não é necessário um progenitor para ter afeição, no caso do Storge, não tem o amor romântico e desejo envolvidos, o eros, ou o amor incondicional e divino, ágape, né? Na Bíblia podemos encontrar vários exemplos desses, né? Eu gosto muito, né? Eu estou fazendo a Bíblia em um ano do padre Mike Schmidt, estou escutando, e agora a gente está vendo sobre Davi. E é interessante como existe esse amor entre Davi e Jonathan, né? E é muito bonito. E depois entra todo um tema aí das ideologias que querem, né, dizer que esse amor filia não é possível, que sempre está mesclado com eros, e não é verdade, né? Existe o amor filia, é uma realidade, né? Ele tem menos associação com impulso ou emoção. Apesar dessas características, era da opinião dos antigos, e Lewis vai trazer isso também, que ele é o mais admirável dos amores, porque ele não olha ao amado como o eros, mas ele olha em busca dessa realidade comum, disso que eles têm em comum, dessa base em comum. Porque o relacionamento lhe deu forma a isso, né? Gostar das mesmas coisas, amar as mesmas coisas, né? Sem o benefício da amizade para enfraquecer a solidão e outros aspectos da psique humana, a humanidade certamente estaria em ruínas. Por isso a amizade é tão importante, e cultivar as boas amizades, né? E Lewis vai colocar assim que a amizade em si é o maior dos bens, né? Que toda cultura, todo ser humano tem que cultivar.
C.S. Lewis nos diz que esse tipo de amor foi esquecido nos dias de hoje, mas que o sentido da verdadeira amizade precisa ser recuperado, né? Uma amizade verdadeira, que não é uma amizade simplesmente de afeição, não é só, né, amizade dos irmãos, dos pais, dos parentes, que não tem nada a ver com o eros e que, pois, está longe ainda do ágape, mas que é tão necessário. A amizade é aquele tipo de amor entre duas pessoas com valores, interesses e objetivos bastante similares ou iguais realmente. É um tipo de relação muito profunda que pode surgir entre duas pessoas. E dessa forma, amizades verdadeiras são muito importantes para qualquer pessoa, pois assim não vivemos sozinhos. E o mais interessante para mim desse segundo tipo de amor de Lewis é que, mesmo sendo muito profunda e muito bonita, no entanto, ele mesmo fala que é menos natural, no sentido que as outras têm um motivo que move esse amor, né? Vamos pensar, eu tenho um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um parente próximo que me leva a ter em mim essa afeição, nesse amor de afeição. Existe, de repente, um tema romântico, eu vejo a outra pessoa e existe algo de romanticismo e de paixão em mim que me move a ter esse outro tipo de amor que vamos ainda falar. Existe um ser divino que me move a ter um outro amor que ainda vamos falar. Agora, esse da amizade, não existe nada em comum no sentido natural, né? Não existe nada em comum naturalmente. Duas pessoas se encontram e percebem que existe uma forte ligação entre eles, mas que não vem de um elemento natural. Então, Lewis fala um pouco disso. Mesmo sendo muito profundo o amor de amizade, é o menos natural dos tipos de amores. Eu achei muito interessante essa colocação também, né? Passamos para o terceiro, vamos correndo aqui para tentar acabar a tempo. É a paixão, né? O amor romântico, o eros, né? É o amor no sentido de amor romântico, muitas vezes associado à sexualidade e suas vertentes, com seus pecados e prazeres. Lewis identifica o eros como indiferente. Isso é bom porque promove essa apreciação do amado, não obstante com todo o prazer que puder ser obtido dele. Pode ser mal, entretanto, porque essa devoção cega esteve na raiz de muitas das tragédias, das mais abomináveis da história. De acordo com seu aviso que o amor começa a ser demoníaco, adverte de encontro ao perigo da elevação do eros ao status de um deus, ou seja, a idolatria do amor. É intenso e um dos piores tipos de amor, pois pode ser cruel e inebriante ao mesmo tempo, né? A paixão está nos livros, nos filmes aos montes, né? Mas o que ela é afinal? Né? Será que ela é amor verdadeiro? Talvez muitos se perguntam. A paixão é aquele movimento mais sensual que é muito comum entre casais apaixonados. É muitas vezes confundido com o amor verdadeiro, mas não é necessariamente verdade, né? De fato, a paixão tem um tempo contado para existir e depois se apaga, dando origem a um relacionamento mais baseado no amor de doação. Mas o eros é importante, né? Eu não vou lembrar aqui agora, eu poderia até buscar rapidinho aqui, mas não quero alongar muito, mas até mesmo o Papa Bento, na Deus Caritas Est, ele fala que Deus nos ama também como eros, né? Ele fala, o amor de Deus para nós também é um amor apaixonado. É naquele sentido de intensidade, né? Intensidade, né? Claro que, infelizmente, né, até mesmo a tradução da palavra eros, de erótico, ficou muito nesse sentido, né, de erótico, mas é um amor de intensidade, é isso que até o Papa vai colocar, é um amor que é dominante, né, que é inebriante, que é total, que que consome, né, nesse sentido, e ele coloca, Deus nos ama assim. O Papa Francisco fala da misericórdia como entranhas, né? Que acredito até que do hebraico tem alguma relação, a palavra. Hesed. Exatamente. Então, é esse tipo de amor que o Papa Bento fala com relação ao eros, é aquilo que move mais intimamente todo o seu ser, o amor que Deus tem por nós. Porém, nós, pobres mortais, ouvimos a palavra que Deus tem um amor eros por nós e já ligamos ao erotismo, à erotização da nossa sociedade, e aí nos choca,
Mas quando o Papa Bento fala que Deus ama com amor eros, ele fala justamente o que o Papa Francisco vai falar da misericórdia como entranhas, o amor que move no mais íntimo do seu ser, o amor que Deus tem por nós, né? É um amor romântico, é o amor também da carta do Cantar dos Cantares, né? Esse amor que deseja união, que deseja intimidade, que deseja, né, corporeidade, né? Toda essa realidade de plenitude também, né? Realmente de inebriante, que consome, né? E é uma realidade que tem que estar presente na vida dos casais, né? Na vida do matrimônio. É importante, não se pode tirar simplesmente essa realidade, né? Como eu comentei, ela, ela é intensa, pode ser momentânea, né? Ela tem um limite, mas ela é necessária, né? E ela vai no tempo dando espaço a um amor mais profundo, que é o amor seguinte que nós vamos ver, que é o amor caridade, o amor incondicional, o ágape, né? Que é um amor considerado divino e incondicional. Lewis vai reconhecer este como o maior dos amores e o vê como uma virtude especificamente cristã. Esse capítulo vai focalizar, vai centrar mais na necessidade de subordinar os amores naturais ao amor divino, ao amor de Deus, que está repleto de amor caridoso. Deus nos ama, pois, incondicionalmente, né? Foi o evangelho de 2 domingos atrás, se eu não me equivoco, né? As passagens são Lucas 14, 15, ou 15, 16, se eu não me equivoco aí, que é a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo, pois fala desse amor incondicional, desse Deus que ama, que se entrega. E Lewis indica que está assim cheio pelo fato que transborda e não pode ajudar-nos a amar. Lewis vai comparar metaforicamente o amor como um jardim, a caridade com os utensílios do jardineiro, o amante como o próprio jardineiro e Deus como os elementos da natureza. O amor e a orientação de Deus agem em nosso amor natural, que não pode remanescer o que é por si, né? Como o ato do sol e da chuva em um jardim, sem um outro, né? O objeto, né? Metafórico nesse caso do jardim, realisticamente o amor próprio, cessaria de ser bonito ou digno. É necessário, né, essa realidade. A caridade, que depois o Papa também vai entrar falando muito, até poderia ter talvez pensado em fazer uma correlação entre a encíclica Deus Caritas Est e os 4 amores, mas acho que ficaria muito longo o programa, por isso que eu falei, não, vamos falar só sobre os 4 amores, de repente outro programa a gente fala sobre a Deus Caritas Est. E a caridade, pois ele vai apresentar como doação, que é o tipo mais profundo. A caridade, o amor, quando se transforma a doação. E entendemos do que ele fala quando ele comenta que a caridade é o amor mais profundo que existe, uma vez que permite que 2 pessoas verdadeiramente se entreguem um ao outro. O amor de caridade existe entre casais, entre pais e filhos, ou pessoas muito próximas que queiram realmente viver um pelo outro. E é esse amor incondicional, um amor mais divino, um amor de entrega, de buscar o bem do outro. Então você compreende que mesmo esse amor de afeição, o storge, o amor de amizade e até mesmo o eros, ele pode ser e ele tem que ser, não só pode, ele tem que ser, né, elevado a esse amor incondicional. E esse é o verdadeiro ideal do amor. Aquele amor mais desinteressado e forte, que supera inúmeras dificuldades, e qual São Paulo também nos fala na carta aos Coríntios, né? Que o amor tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor, esse é o amor que também temos que buscar e esforçar-nos para elevar-nos a esse tipo de amor. E só pegando aí esse tema da carta aos Coríntios, para não me prolongar muito, se a gente lê ali Coríntios 13, todos os temas que fala amor é paciente, amor amável, amor não tem inveja, não tem ostentação, não é orgulhoso, não é rude, tudo isso são características desse amor ágape que o padre citava agora, que é o amor perfeito que todos temos que buscar. Por isso exatamente, né, na carta aos Coríntios está colocado como modelo do amor, né, do cristão, como o ideal de vida cristã no que diz respeito ao amor, né? Essa carta aos Coríntios se chama Hino à Caridade. Podemos chamar de Hino ao Ágape, que é esse amor cristão que nós estamos buscando, né? Bem, esse é o livro mais filosófico, certamente, de C.S. Lewis. E apesar de curto, se eu não me equivoco aqui, o livro que eu adquiri, eu tenho as 2 versões, eu comprei
em inglês, do Kindle, e também tenho em português, e tive também escutando uns podcasts em inglês eu não conheço os senhores que estavam aí, mas estavam comentando, né, mais profundamente sobre o livro. Eles centraram muito depois no amor patriótico, centraram em algumas realidades interessantes de pensar e que ajudou um pouco aqui. Mas certamente é um livro, né, apesar de curto, né, no livro português que são 140 páginas, né, ele mostra detalhes importantes sobre os valores morais universais e sua aplicação na sociedade. Né? Como eu falei também desse amor à pátria e algumas outras realidades que ele coloca também. E é de muito importante leitura, recomendação total para vocês, queridos ouvintes. Falo agora rapidamente algumas lições, né, algumas ideias que podem nos ajudar, né, para aproveitar mais o livro e depois levar para a nossa vida também. Né? Primeiro que existem diferentes tipos de amor. Né? Em primeiro lugar, né, C.S. Lewis quer nos mostrar que o termo amor é dado para muitas palavras, mas que ele pode significar, né, pelo menos na visão dele, essas 4 coisas diferentes. Né? E dessa forma podemos chamar de amor o que é na verdade uma afeição, ou uma amizade, uma paixão, ou um amor de doação. E a gente pode ter o conceito quando nós nos referimos a essa coisa, ou até mesmo utilizar o termo, né, corretamente. Né? Pois, não, esse eu tenho um carinho, um amor de amizade com essa pessoa. Né? Depois, né, uma segunda ideia que pode nos ajudar: amamos as pessoas de formas diferentes. Né? Precisamos saber que amamos as pessoas e as coisas, cada uma à sua maneira. Essa é uma importante lição que os 4 amores nos traz. Por exemplo, um vizinho legal, ou um colega de trabalho que nos dá um sentimento de afeição. E por outro lado, nossos pais, o esposo ou a esposa, que nos dão um sentimento de caridade. E é importante, né, também corresponder na mesma medida a essa realidade. Uma terceira ajuda, lição que pode ficar para nós, é que a afeição é um tipo de amor mais ameno. Né? Para os tipos de amor, essa afeição é aquele sentimento de quando gostamos algo, mas não temos uma conexão muito próxima. Né? Gostar de um vizinho bacana, de um amigo de trabalho, gente boa, de uma memória importante, de um objeto de gostamos, de um uísque, de um vinho, tem uma certa afeição, um certo gosto. Né? Uma quarta lição que pode nos ajudar é que a amizade é um tipo de amor esquecido na atualidade. Né? E às vezes, infelizmente, com toda a ideologia que vai de fundo, alguns até acreditam não ser possível, né, uma verdadeira amizade, porque acham que sempre vai ter de fundo o eros, que sempre vai estar levado por uma segunda intenção. Né? Mas de fato, né, a amizade seja realmente o tipo de amor mais ignorado de todos, especialmente hoje em dia. E eu colocava o exemplo, né, de Davi e Jonathan, pois um livro que podemos ler, né, acho que é a primeira carta a Samuel, a segunda Samuel, que vai comentar dessa amizade e como eles tinham os mesmos ideais. Né, escutando para Mike Schmitz outra vez, ele falava, né, como da mesma maneira que Davi saiu para o embate com Golias, se ofereceu, Jonathan é quem vai se oferecer para guerrear e escuta a voz de Deus e vai guerrear contra, acho que eram os filisteus, agora não me recordo qual era o povo que estava, e se coloca à frente para guerrear. Né? Eles tinham essa mesma mentalidade, essas mesmas coisas que eles gostavam, que eles, né? E essa mesma simpatia que criou, né? Que nasceu esse amor de amizade entre eles. E é muito importante para a nossa vida, né? Encontrar aquelas pessoas. Né? E eu lembro nos Families Days que organizamos, o Broadback sempre retorna muito a essa realidade das amizades. Né? Ele fala das amizades entre as famílias, entre os pais, mas ele fala sobretudo para os filhos, para que os filhos se relacionem com aquelas crianças, adolescentes que vivam a mesma realidade. E ele colocou, pelo menos uma ou duas vezes já, essa realidade de uma família muito católica, os pais super católicos, mas o ambiente, as amizades que os filhos viviam não era do mesmo ambiente e se perderam os filhos por causa dessas amizades. Então, eles terminaram, né, eles tinham a afeição dos pais, mas o amor de amizade com os amigos, com outros ideais, era mais forte do que aquele de afeição, né, porque é menor. Então, eles acabaram perdendo, né, os filhos nesse caminho. Né?
E por isso precisamos encontrar pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos ideais do que nós, para que possamos crescer juntos. E na família, sobretudo, como é importante isso, né? Que as famílias entre si, que têm os mesmos objetivos, os mesmos ideais, se encontrem, se reúnam, né, passem tempo juntos, viajem juntos, né, tenham encontros, né, de Families Days juntos. É isso que mais ou menos eu tenho buscado também, né, dentro do meu ministério, do meu apostolado, criar essas realidades para que essa amizade vá se construindo, vá se criando. E às vezes são de pessoas que moram distantes, né, lá de Piratini, junto com Campina Grande e uma distância de Brasília e tudo, mas que tenham essa oportunidade porque eles vivem essa amizade com esses mesmos ideais, com esses mesmos objetivos. Um exemplo que eu gosto muito é Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, que foram pilares da Reforma Carmelita e também pilares hoje da espiritualidade da Igreja, né? A gente conhece a doutrina de Santa Teresa e a doutrina de São João da Cruz, que são pontos muito fortes dentro da espiritualidade da Igreja. Portanto, isso nasceu de uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, uma amizade fundamentada em Deus, né? Então, é um pouco o que o padre falava. A gente podia colocar outros exemplos, mas, enfim, também o que a gente percebe é que existe muito. Até nós, como padres, vivemos isso muito, né? O padre e eu, com as famílias, essa amizade verdadeira como é importante, seja para a família, seja para nós, como é importante essa amizade, digamos, verdadeira, sacerdotal, eu diria, né? Então, enfim, muitos exemplos e é uma realidade que a gente percebe necessária e de grande proveito também para o nosso crescimento, né? Isso que Lewis comenta. Quinta, tem só 2 comentários, mas a paixão não é o tipo de amor mais forte, não é o tipo de amor sendo assim, a pessoa precisa estar pensar que tudo é uma realidade de Eros, senão temos que passar para essa outra realidade, né? Que é essa da doação, que é a última lição que nos deixa o livro, que a caridade consiste no maior amor possível, porque a caridade é o tipo de amor mais profundo, né? Pois é onde uma pessoa pode se doar e se sacrificar pela outra, que definitivamente é o que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, né? Ao dar sua vida por nós, a nos trazer sua salvação, por se sacrificando, se doando. E é o que os pais, né, podem chegar a fazer pelos seus filhos na sua entrega de cada dia, né? E quando São Paulo, né, e voltando, né, nos fala na carta aos Coríntios, ele está falando desse amor de caridade, desse amor que entrega, que é sacrifício pelo outro. Pois é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido de ajuda aí para vocês. Uma alegria poder aqui novamente estar junto com o Padre Renan presencialmente e pois, espero que seja aí como uma introdução, um sentir, um desfrutar o gostinho pois, desse livro e um incentivo para que vocês também leiam e aprendam, né? Como falei, pois, é um livro bastante filosófico, mas que pois, traz bastante ideias para o nosso dia a dia, para a aplicação dessa realidade também para a nossa vida. É outra dica de leitura boa, importante, que nós, do podcast Católico Você Sabia, fazemos para você, né? Acho que até seria interessante. Dicas de leitura, né? A gente pode abrir uma caixinha aí, né? Mas vai ser legal. É um livro muito profundo também, né? Como o padre falava. Eu particularmente gosto não de citar Lewis como um teólogo, porque não é teólogo, mas alguém que escreve, sim, muito profundamente, também com conteúdo de teologia, né? E esse é um exemplo. Já falamos outros livros também, então obrigado Padre Felipe, com certeza tem ajudado, mas sobretudo, e esperamos que seja assim, seja abrir apetite, para que depois você vá lá, busque, compre, enfim, esse livro e que seja também de grande ajuda para a sua vida espiritual, que é um dos objetivos também do nosso podcast, né? Não só o conhecimento católico você sabia, mas também o crescimento espiritual dos nossos ouvintes
E quando a gente, já citei para vocês, né, encontra pessoas na confissão falando, eu ouvi o podcast Católico Saber, por isso eu vim aqui me confessar. Quando encontro gente em Aparecida falando, que bom encontrar o senhor, porque eu escuto sempre, me ajuda muito, a gente agradece. Esse é o intuito também do nosso podcast. Obrigado, Padre Felipe, Deus abençoe a todos. Vamos já para o nosso jantar e recolher-nos para o nosso retiro. Pedimos suas orações, contem também com as nossas orações e a gente se encontra daqui a uns 10 dias, esperemos, vamos ver, né? 10, 15 dias. Semana, mas... A gente, fruto dos exercícios espirituais, da santidade e conversão do Padre Renan e do Padre Felipe, quem sabe pode ser um tema, né? Bem, mas então, se Deus quiser, a gente se vê na próxima semana. Contem com nossas orações durante esses 8 dias que vamos estar aqui retirados, em silêncio, fazendo também, buscando o nosso encontro com Deus, a nossa conversão diária, né? Contamos também com suas orações. Que Deus abençoe muito. Fiquem com Deus.